Olá, tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a esse canal. Esse é o canal Tenebros Dedé, como vocês falam, o canal mais completo que fala de tenébrio, fala das soluções, de problemas, dos ácaros, a mariposa. Nós falamos aqui de substrato, fonte de umidade, recipiente, vendas. Cuidamos de psicologia, casamento, filhos. O que você quer mais? Esse é o canal Café com Tenébrio. Trazemos notícias de preço, falamos dos tenebreiros, das tenebreiras, dos tenebreiros mirim, das tenebreiras mirim. E hoje quero mandar um meu abraço para o Girley. Girley, todo dia você dá bom dia para mim. Eu sempre vejo. Um bom dia para você, meu amigo. Um abraço. E sejam bem-vindos aqueles que estão se achegando nesse canal. Porque hoje, guarde bem esse nome, nós vamos ter um vídeo da TGS, lá de Goiânia, do nosso amigo Silas. Sim, o Tenébrio de Goiânia, Tenébrio Goiânia Silva. Vocês vão ver o vídeo logo depois da minha entrada. Aguardem para ver. Lembra que eu falei para vocês que eu ia começar a falar dos tenebreiros, ia falar da sua marca, da sua cidade? Começa hoje. Você é que sabe. O Silas deu o primeiro passo. Tenebres Goiânia. Parabéns. Tamo aí. É ele no canal hoje. Parabéns ao nosso amigo Silas por esse excelente vídeo que nos mostrou aí a sua qualidade, os seus tenébrios. E hoje nós temos muita história para contar, história de vendas. Ao elaborar todo esse canal, eu estava pensando, poxa, muitas vezes eu vejo algumas pessoas com dificuldade de vendas. E como eu já falei lá no começo, no meio, a gente sempre volta a falar nesse assunto. Esse assunto é muito importante, que vai desenvolver as vendas e o tenebreiro e a tenebreira vão ganhar um dinheiro. Por exemplo, você esconde da sua família, dos seus parentes, amigos de trabalho que você cria tenebro? Gente, você pode entrar até numa gozação, que nem eu sempre falo, suas larvinhas, gá. Mas, ó, domingo estava passando Eliane no SBT ou, sei lá, na Record, porque, meu Deus, já faz tanto tempo que eu não vejo canal aberto que tá louco. Mas então, alguém lá no grupo, lá na Eliane está passando sobre Tenébrio. Estava lá fazendo umas experiências, eu nem consegui ver. Mas eu acho engraçado que daí, automaticamente, as pessoas que procuram saber sobre Tenébrio. E você que cria Tenébrio, provavelmente nesse domingo de tarde, foi a conversa de alguém. Foi a conversa da sua família, que estava reunido com amigos, que tem um amigo que tem um pet exótico, às vezes ninguém sabe. Às vezes o cara tem uma caranguejeira, tem uma coruja, tem algum animal exótico em casa, ele é na boa e não conta para ninguém. Tá entendendo? Porque nem todo mundo gosta de ficar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas ele já pergunta, vem cá, quem é que cria tenébrio? Aí o pessoal, meu primo lá, ou irmão, um amigo do meu irmão, um cara que trabalha comigo. O cara já diz, cara, tu tens o WhatsApp ou o endereço dele? É dessa forma que você é conhecido na sua cidade, no seu local de trabalho e nos bairros onde você anda. Às vezes você bate perna atrás de um comércio, às vezes você bate perna atrás de um criador e está ali na sua porta. Ele aparece na sua porta. Por exemplo, você entra numa agropecuária, às vezes o cara está falando sobre algum inseto que você cria, mas ele não vende. É que eu tenho lá uma coruja, pá. Pô, você vai ter que chegar perto do cara, mano, eu crio barata, eu crio grilo, eu crio tenébrio e estou à sua disposição. É assim que você vai vender. É assim que você vai chegar lá. Não perca tempo. Muitos tenebreiros estão querendo já olhar uma grande indústria. Já estão, às vezes, essa semana até, eu coloquei lá sobre
a empresa lá da coreana, aquela empresa, aquele vídeo, né, que eu falei sobre o vídeo, falei sobre o repolho, que eu falei sobre a alface, mas é repolho, falei da fonte de umidade, falei da alimentação, os cuidados lá que tem que ter. Então, muitas vezes o cara já imagina ter uma fábrica assim, mas, mano, para você conseguir uma fábrica assim, você vai ter que ter um grande capital. E o cara que quer um grande capital, ele tem que saber que já tem que montar um laboratório, tem que ter um pessoal especializado, tá entendendo? Que não é assim começar já grande, começar lá com 1000 caixas, entende? Quantos de nós aí tem uma estrutura que nem a Nestlé, a Ajinomoto, que nem a Insecta? Não é assim, tá entendendo? A ideia é boa, a transformação é boa, mas você precisa de um capital, e o capital é grande, gente. Nós não estamos falando de capital pequeno. Por isso que esse incentivo do canal é onde você consegue o quê? Você consegue vender nos seus bairros, você consegue vender nas cidades vizinhas, entendeu? Não adianta querer abraçar um mundo que você não consegue. Muitos tenebreiros estão aí com quilos e quilos aí parado, tá? Porque não consegue vender. Por quê? Tem uma limitação. Todos nós temos uma limitação. Tem uma limitação de produção e vendas. Por quê? Porque você vai precisar de um tempo, de um horário, para ficar cuidando da sua produção. E você vai ter que ter um tempo para ficar cuidando das suas vendas. Gente, não diz para mim que eu consigo fazer. Não consegue. Não consegue. Na prática, não consegue. Você sempre vai deixar um furo para trás. Sempre vai deixar alguma coisa para trás. Então, você tem que se tornar profissional naquilo que você pode fazer. Eu tenho uma margem, mais ou menos, uma margem aí, uma média de 6 a 7 salários, um tenebreiro consegue fazer. Tá? Sozinho, trabalhando na sua criação e nas suas vendas. Vai vir um outro aí dizer, não, porque eu consegui tanto. Tá, mas foi uma vez ou outra. Mas uma média mensal, dá até para conseguir tirar 6 salários mínimos. Mas, tem que trabalhar. Tá? Tem que trabalhar. Tem tenebreiro aí que estava tirando isso aí, estava de domingo a domingo. Aí tem um final de esgotamento, porque você precisa de família, você precisa respirar, você tem outros assuntos, você tem que tomar banho. Né? Então, só a corrida atrás do ouro, do dinheiro, também não vale a pena. Então, você tem que olhar de uma maneira onde você tem amor, tem o desejo de querer cuidar, de querer saber sobre o inseto e o desejo de querer saber o que o seu cliente está querendo. Esse canal aqui fala sempre uma coisa séria, não inventa coisa na sua criação, porque você está mexendo com o quê? Com animais pet dos outros. Você tem aí passarinhos aí, mais de R$1.000, aí alguém vai falar, não, porque eu conheço um cara que tem um passarinho de 30 mil. Tá bom. Então você cuida para não dar um tenébrio cheio de coisa para ele, para vender para um criatório onde o cara tem um passarinho nesse preço. Então essa tecla que eu boto, o simples é o melhor. Não inventem coisa na sua criação de tenébrio, porque você tem que pensar, não é só em você, você tem que pensar no seu cliente. O seu cliente que é o cara importante. Então você tem que conhecer um pouco sobre canário. Você já viu um vídeo sobre canário, sobre curió, sobre azulão, sobre tico-tico, sobre o trinca-ferro? Você já viu um vídeo sobre o que uma coruja come? Sobre uma arara, sobre um papagaio? Você já viu? Você já viu um vídeo sobre isso? Porque não adianta só saber. Aí que está. Você tem que ter um conhecimento básico de algum assunto. Porque na hora que o seu cliente perguntar, tá entendendo? Você tem que saber responder. Essa semana eu passei por uma experiência bem interessante. Eu estava falando de barata, eu fui lá, peguei a barata, mostrei para a pessoa. A pessoa me fez 6 perguntas e eu me embabaquei para responder 2. Depois que acabou o assunto, depois eu fiquei pensando, poxa vida, como é que eu não sabia disso? Eu não imaginava que uma pessoa pudesse me perguntar tal assunto da barata. E isso começou a me causar um pouco de, eu tenho que aprender mais. Então, se você é assim, parabéns. Você tem que entender um pouco do que você está criando. Entendendo? Para dar uma resposta adequada para a pessoa. Eu lembro quando eu tive uma vez uma pequena fábrica de placa de gesso, eu entendia do que eu falava. Eu entendia.
Eu entendia certinho, eu falava para os clientes certinho o que era. Tá entendendo? Só que eu precisava também de uma mão terceirizada. E essa terceirizada, às vezes, complicava. Complicava com o cliente. Porque o cliente procurava uma mão barata demais, e o cara ia lá colocar as placas e não ficava boa. E era complicado. Então, onde isso se encaixa no Tenebrio? Quando você começa a baratear, começa a querer inventar coisa na caixa do seu Tenebrio. Tá entendendo? Você só se preocupa com a grande produção do Tenebrio e perde a qualidade. Aí você fica inventando coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Um cara lá fala isso, aquilo lá é bom, porque a criação dele está dando certo. Você não faz teste nada, já pega e joga tudo na sua caixa. Esse é um problema. O problema do criador, por isso que muita gente desanima. Muita gente desanima. E a minha criação nunca vai ser igual à daquele cara. Tá entendendo? Por exemplo, o Leonardo lá da Passiflora. Pensa bem. O Leonardo da Passiflora, né? Ele tem uma criação de Tenebrio gigante, que o Tenebrio gigante vira pulpa na caixa. Já falei aqui muitas vezes. E o Brasil todo aí tem que colocar no copinho, tem que colocar em cano. Um exemplo bom, o nosso amigo Silas. O nosso amigo Silas lá de Goiânia, tá? A TGS, lá, Tenebrios Goiânia, Silva, o melhor tenebrio lá daquela região. Você que quer tenebrio, você que precisa do tenebrio, eu vou deixar aqui o link dele aqui embaixo, o endereço, o WhatsApp dele, tá bom? Vai ficar aqui para você. Você vai ficar com 2 vídeos aqui do nosso amigo TGS da Tenebrios Goiânia Silva, o nosso amigo Silas. Ele vai atender você porque ele tem um produto de qualidade. Ele já é um produtor de tenebrio e já é um cara que está lá na frente. Pensa muito bem no futuro. Esse é o vídeo de hoje, do Café com Tenebrio. Um abraço para vocês, fique com Deus, seja um inscrito e deixe um like.